E aí pessoal, tudo bem com vocês? Nesse vídeo eu vou estar fazendo então a correção das atividades da semana passada, né? Que foi as atividades da página 144, número 28 e 29. Mas antes eu quero estar falando aqui de função exponencial, né? Eu pedi para vocês copiarem essa parte aí do livro, né? Que fala de função exponencial. E aí a gente vai então dar essa introdução desse novo tipo de função que a gente vai estar estudando. Como que eu identifico uma função exponencial? Ela é sempre da forma f de x igual a elevado a x. Então eu vou ter agora o meu x da minha função, ele vai estar no expoente. Então a forma de eu ver se ela é exponencial ou não, primeira coisa, o x tem que aparecer no expoente. Não vai aparecer mais na base, como por exemplo na função quadrática que é x ao quadrado. Então agora o meu x sempre no expoente. Ela pode aparecer na forma também y igual a elevado a x, é a mesma coisa. E aí eu vou ter algumas restrições. Esse a da função aqui, eu vou chamar ele vai ser a base da função. Ele tem que ser sempre positivo, por isso ele tem que ser maior que zero. E ele tem que ser diferente de 1. Por que diferente de 1? Se ele for igual a 1, a minha função eu vou falar que ela é constante. Então ela não vai ser uma função exponencial, ela vai ser uma função constante. E para qualquer valor, então, positivo e diferente de 1, eu vou ter, então, uma função exponencial. E aí ela fica definida dos reais, nos reais positivos, excluindo o zero. Então, como resultado da minha função lá, eu nunca vou ter valor resultado zero. Vai ser sempre um valor real positivo, tá? Mas o meu x, ele pode ser qualquer valor real, tá? Então, no x aqui eu vou poder colocar qualquer valor, positivo ou negativo. Então vamos lá. Na primeira questão ele fala assim, ó, identifique as funções exponenciais. Então bastava você olhar aí e identificar qual dessas funções é uma função exponencial. Então vamos lá. A primeira coisa que eu vou olhar é quem tem x no expoente, né? Então essa aqui tem x no expoente, então essa aqui pode ser uma função exponencial. Essa tem x no expoente, também pode ser uma função exponencial. Essa tem x, também pode ser. Essa também pode ser. Essa também pode ser. E essa aqui não tem x no expoente. Então, a única que está fora é essa aqui. Mas aí eu vou observar as condições de existência. Qual que é as condições de existência? O meu valor do A tem que ser positivo e tem que ser diferente de 1. Então, eu vou analisar isso também. Então, nessa letra A, 0,3 elevado a 2x. Então, 0,3 é positivo, né? Maior do que zero, e é diferente de 1. Então, a letra A é uma função exponencial. Então, letra A é uma função exponencial. Letra B, a gente já viu que ela está fora, né? Então, ela não é função exponencial porque não aparece o x no expoente. Letra C, f de x igual a 1 elevado a 6x. Aparece x no expoente, mas a base aqui, ó, é zero. Então, ela também está fora. Letra C não é função exponencial. Letra D, f de x igual a 8 quintos. 8 quintos é um valor positivo, então, e é maior do que zero, não é igual a 1. Então, letra D também é uma função exponencial. Letra E, f de x igual a menos 4 elevado a x. Menos 4, negativo, menor do que zero. Então, não pode ser. A minha base tem que ser sempre maior do que zero. E letra F, 12, é maior do que zero, é diferente de 1. Então, é uma função exponencial. Então, letra F é função exponencial. Então, as únicas que são função exponencial é letra A, letra D e letra F. Letra B, C e E não é função exponencial. Certo? Então, essa é a correção aí da questão 28. Na questão 29, ele coloca aí duas funções, f de x igual a 3 elevado a x e g de x igual a 1 quarto elevado a x. E pede para a gente determinar alguns valores numéricos. Então, vou passar para o lado de cá para a gente responder. Então, vamos lá. Para calcular o valor numérico, basta eu pegar o valor que apareceu aqui dentro entre parênteses e trocar na função lá no lugar do x. Então, na letra A, f de 0 é 3 elevado a 0. E 3 elevado a 0 a gente sabe que é 1, né? Qualquer número elevado a 0 é 1. F de 1, então 3 elevado
a 1. 3 elevado a 1 é o próprio 3, né? F de menos 4. Então, vai ficar 3 elevado a menos 4. E aqui agora eu tenho potência com expoente negativo, né? E aí o que eu faço? Vou aplicar a propriedade. Quando eu tenho potência com expoente negativo, eu inverto a base. Então é 3, coloco um aqui embaixo, né? E vou inverter. Então vai ficar 1/3 elevado a 4. Que eu troco o sinal do expoente. E aí agora eu vou resolver. 1 elevado a 4 é 1 vezes 1 vezes 1 vezes 1, né? Que dá 1. E 3 à quarta, 3 vezes 3 vezes 3 vezes 3. Isso aqui dá que é 81. Então, resposta da letra C, 1/81 avos. Continuando aí, F de 1/3. Então, vai ficar 3 elevado a 1/3. Vou transformar isso aqui para uma raiz, né? Quando eu tenho expoente, potência com expoente fracionário, eu posso reescrever em forma de raiz ou vice-versa. Então, vai ficar a base permanece lá dentro. E esse 3 aqui eu sei que esse de cima vai ficar junto com a base, então é 3 elevado a 1. E esse 3 aqui vem por expoente, né? Então, raiz cúbica. E aí eu então vou ter raiz cúbica de 3. Raiz cúbica de 3 é inexata, né? Não tem valor inteiro. Então, eu posso deixar assim. Se eu for calcular isso aí, vai dar número decimais aí infinitos, né? Então, eu posso deixar na forma de raiz. Partindo para a letra E, agora a gente vai fazer para a função g de x, né? A função de g de x é 1/4 elevado a x. Então, vai ficar assim. G de 1 vai ficar 1/4 elevado a 1. E todo número elevado a 1 é ele mesmo. G de 2, 1/4 elevado ao quadrado. 1/4 elevado ao quadrado, 1 ao quadrado é 1. E 4 ao quadrado é 16. Então, 1/16 avos. G de menos 3. Então, aqui vai ser 1/4 elevado a menos 3. Expoente negativo, vou inverter a base, né? Então, é 1/4, vai ficar 4 sobre 1. O sobre 1 aqui não precisa eu colocar, porque 1 na parte de baixo da fração não vai fazer diferença, né? Então, vai ficar 4 elevado ao cubo, né? Troco o sinal do expoente. Era menos 3, inverto a base e troco o sinal do expoente. 4 ao cubo é 4 vezes 4 vezes 4, que dá 64. E para finalizar aqui, g de 1/2, né? Então, 1/4 elevado a 1/2. E aí eu vou transformar de novo em raiz, porque o meu expoente é uma fração, né? E aqui eu já sei que o 2 vem para cá, então é uma raiz quadrada, não precisa eu colocar. Então vai ficar raiz de 1 sobre 4. Raiz de fração eu posso separar assim, ó. Raiz de 1 sobre raiz de 4. Raiz da fração é igual à fração das raízes, né? Posso separar. É uma propriedade de radiciação. E aí eu vou resolver. Raiz quadrada de 1 é o próprio 1. Raiz quadrada de 4 é 2, né? Então, resposta aí da letra H é 1/2. Então, essas foram as atividades que ficaram de semana passada para vocês fazerem, né? Espero que eu tenha conseguido passar aí de forma clara. Que vocês tenham conseguido assimilar aí tudo que foi passado, tá? Uma boa semana de estudo para vocês. Precisando de mim, pode estar me chamando aí para eu estar tirando as dúvidas, ajudando na resolução das tarefas. E essa semana a gente vai continuar fazendo atividades aí de função exponencial, tá? Então, um abraço aí e até a próxima.